Há outras hipóteses de tratamento de dados além do consentimento? Poxa, não só há, como no geral o que se aconselha é que essas realmente sejam as escolhidas pelas organizações de uma maneira geral. Enfim, temos ao menos outras 9 hipóteses de tratamento, mas no geral as empresas acabam por realizar seus tratamentos com base nos incisos 2º, 5º, 6º e 9º. E quais as fundamentações dessas previsões, dessas hipóteses de tratamento? O inciso 2º diz respeito à obrigação legal, que é o caso do tratamento de dados de funcionários, tratamento de dados para emissão de notas fiscais, etc. Já o inciso 5º diz respeito ao tratamento de dados para situações atinentes a contrato ou de seus procedimentos preliminares, como é o caso da coleta de dados para o envio de uma proposta, por exemplo. O inciso 6º, nele podemos nos valer para a constituição de provas. E por último, dentre os mais discutíveis, trazemos o inciso 9º, que diz respeito ao legítimo interesse do controlador. Vamos trazer alguns exemplos para que fique mais fácil a compreensão no uso dessas hipóteses de tratamento de dados. Imaginemos uma empresa que venda um determinado produto e ofereça garantia de 7 anos aos seus clientes. Enquanto nos achamos em fase de proposta, a hipótese de tratamento seria com base no inciso 5º, uma vez que estamos falando de um procedimento preliminar ao contrato. Uma vez efetivada essa venda, teremos a emissão da nota fiscal e com isso migramos para o inciso 2º, ou seja, neste momento temos uma obrigação legal para o tratamento desses dados. E após esses 5 anos, a empresa precisa remover esses dados? Não, lembremos de que a empresa, neste exemplo, oferece garantia de 7 anos. Logo após os 5 anos, deixaremos de tratar esses dados com base no inciso 2º e migraremos para o inciso 5º em função do contrato de garantia. Este prazo ainda pode ser estendido se houver, por exemplo, alguma demanda judicial ou extrajudicial. Entretanto, após os 7 anos, o tratamento de dados, neste caso, deverá se dar com base no inciso 6º. E se não houver qualquer demanda judicial ou extrajudicial após esses 7 anos, então devemos remover esses dados? Dependendo da situação, não é necessário. Imaginemos que todos os clientes que comprem esse determinado produto sejam potenciais clientes desse mesmo produto ou de algum produto similar nos próximos 10 anos. Logo, existe um interesse legítimo da empresa em guardar, existe um legítimo interesse em manter esses dados e assim podemos migrar a hipótese de tratamento para o inciso 9º. Enfim, mais uma vez, o objetivo do legislador não é burocratizar, sim regulamentar, lógico. Não podemos nos esquecer de que estamos pautados na boa-fé. Quer outro exemplo? Contratação de um funcionário. Aliás, temos percebido uma tamanha dúvida nas empresas sobre o que fazer com os currículos de quem não foi selecionado. Precisamos remover esses dados? Precisamos dar fim a esse tratamento? Precisamos remover esses currículos dos nossos bancos de dados? Não necessariamente. Vamos analisar primeiro a jornada de contratação de um colaborador e logo falamos sobre esta situação. Prospecção de vaga, fundamentada no inciso 5º, ou seja, procedimento preliminar a um contrato. Se o funcionário for contratado, temos ao menos 2 hipóteses de tratamento, que são inciso 2º e 5º, além do 9º, que poderia ser uma outra opção, uma outra alternativa. Mas, Miqueias, e nos casos em que o candidato não for selecionado, o que devemos fazer? Na prospecção, trataremos esses dados com base no inciso 5º. Após a contratação do candidato selecionado, podemos manter os dados dos não selecionados por um período a ser analisado, claro, com base no inciso 6º. Em outras palavras, se futuramente precisarmos constituir alguma prova, teremos esses dados armazenados. Lógico, não podemos mudar a finalidade do tratamento, mas poderíamos utilizar esses dados no futuro para uma nova vaga. De que maneira? Com qual hipótese de tratamento? Fundamentado no legítimo interesse da empresa. E neste caso, migraríamos a hipótese de tratamento para o inciso 9º. Quando estivermos falando de dados sensíveis, veja, para essas situações, todas essas hipóteses de tratamento de dados estão previstas no artigo 11. E para cada caso, faremos a mesma análise que aqui contextualizamos para dados pessoais não sensíveis. Um ponto bacana para trazermos é o caso de tratamento de dados de crianças e adolescentes. Por algum lapso, o legislador não contemplou o tratamento de dados de crianças e adolescentes com base numa obrigação legal.
Ou seja, a previsão se deu apenas com base no consentimento do responsável, salvo quando esse tratamento for motivado para estabelecer contato com os pais para a proteção da própria criança. Mas como ficaria a situação, por exemplo, de um salário família? E o pior, como fica a situação tendo em vista que o consentimento pode ser revogado? A única maneira de driblar isso seria classificando os dados dessas crianças e adolescentes como sensíveis, e assim poderíamos nos valer das alíneas do inciso 2º do artigo 11. Entretanto, teríamos que fazer uma baita manobra para procedermos dessa maneira. Enfim, esperamos um pronunciamento da ANPD com relação a esta situação.